Tá perdendo tempo trocando de janela no mouse? Eu também. Você clica, procura, volta, erra de novo. E, no meio disso, a atenção vai embora. Parece pequeno, mas cansa. E cansa rápido. Agora imagine estudar, trabalhar ou fazer tarefa com 3, 4, 5 janelas abertas. Um documento aqui. O navegador ali. Uma aula online. Talvez uma calculadora. Talvez a música. Talvez o chat. Aí você precisa sair de uma janela, encostar no mouse, encontrar a outra, clicar, esperar, voltar. Parece normal, mas não é eficiente. É um vai e vem que quebra seu raciocínio. Toda vez que você tira a mão do teclado, você perde ritmo. Toda vez que procura a janela com o mouse, você perde segundos. E, quando junta tudo, vira tempo demais. Não é só conforto. É economia de tempo. E é exatamente aqui que entra o atalho Alt mais Tab. Guarda essa ideia. É simples. Segura a tecla Alt e toca Tab. Só isso já faz o computador alternar entre as janelas abertas. Você não precisa sair do teclado. Você não precisa caçar a janela com o mouse. Você só pula de uma para outra. Rápido. Direto. Prático. Vamos na sequência certa. Primeiro, deixe várias janelas abertas. Depois, segure Alt. Em seguida, toque Tab para ir para a próxima janela. Se continuar segurando Alt e tocar Tab de novo, você vai passando pelas opções abertas. Quando encontrar a janela certa, solte Alt, pronto. A janela escolhida fica ativa. Essa é a lógica. Ver, escolher, soltar. É por isso que esse atalho parece tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão útil. Ele reduz o atrito. Ele corta passos desnecessários. Ele mantém seu pensamento no lugar. Porque, no fim das contas, produtividade não é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É trocar de tarefa sem travar. Agora pensa numa situação comum de estudante. Você está lendo um texto no navegador e precisa responder no arquivo. Ou está em uma videoaula e quer anotar em outro lugar. Ou está resolvendo exercício e precisa consultar a calculadora. Voltar, copiar um dado, abrir outra aba, revisar a resposta. Sem atalho, tudo isso vira uma pequena interrupção. Com Alt mais Tab, a troca fica quase automática. E quando a troca fica automática, o cérebro sobra para o que importa: entender, escrever, resolver. Essa é a vantagem real. Não é só apertar teclas. É manter o fluxo. E tem um detalhe importante. O atalho Alt mais Tab é nativo do Windows. E já faz parte da rotina de muita gente há anos. Ele existe há bastante tempo. Virou um clássico da multitarefa no computador. E não foi por acaso. Com o tempo, esse tipo de comando se mostrou mais rápido do que ficar navegando por ícones e menus. Parece uma diferença pequena, mas, repetida várias vezes ao longo do dia, essa diferença vira tempo de verdade. Tempo que você pode usar para estudar melhor. Tempo que você pode usar para terminar antes. Tempo que você pode usar para pensar com calma. Agora, se você é iniciante, talvez a primeira dúvida seja essa: e se eu me atrapalhar com a tecla? Tudo bem. Isso é normal. O segredo é praticar sem pressa. Primeiro, lembre da ordem. Alt primeiro. Tab depois. Depois, observe a troca. E repita algumas vezes. Em pouco tempo, o gesto fica natural. Quase automático.
E aqui vai uma dica extra para quem quer ver com mais calma. Existe também o Ctrl mais Alt mais Tab. Esse comando pode mostrar as janelas abertas e permitir que você navegue com as setas do teclado. Ele pode ser útil para quem está começando e ainda acha difícil segurar Alt enquanto escolhe. Então, se você se enrola no começo, não se preocupe. Há mais de um jeito de aprender. O importante é entender a lógica da alternância. Mas, para o dia a dia, o principal continua sendo Alt mais Tab. Vamos reforçar passo a passo, porque isso faz diferença na memorização. Primeiro, abra mais de uma janela. Segundo, segure Alt. Terceiro, toque Tab para mudar de uma para outra. Quarto, solte Alt quando chegar na janela desejada. Simples assim. E quanto mais você usa, mais rápido fica. No começo, você pensa no comando. Depois, você só faz. E quando isso acontece, parece que o computador responde antes mesmo de você terminar de procurar. É essa sensação de fluidez que tanta gente gosta. Você deixa de lutar com a ferramenta e passa a usar a ferramenta a seu favor. Agora pensa na sala de aula. Você está com o navegador aberto. Tem o caderno digital. Tem um PDF. Talvez um slide. Talvez um editor de texto. Talvez um grupo com mensagem da turma. Em vez de gastar energia mudando com o mouse o tempo inteiro, você alterna com um toque. Isso ajuda até na concentração. Porque quanto menos você interrompe sua ação, mais fácil fica continuar. E isso vale para muito além da escola. Vale para quem faz trabalho no computador. Vale para quem joga e alterna programas. Vale para quem pesquisa e escreve ao mesmo tempo. Vale para quem está em chamada e consulta outra janela. Vale para quem quer apenas parecer mais ágil, sem esforço extra. Aliás, tem uma curiosidade legal aqui. Muita gente aprende atalhos e pensa que é coisa de usuário avançado. Não é. É coisa de uso inteligente. Qualquer pessoa pode aprender. E quanto mais cedo isso entra na rotina, melhor. Porque atalhos não servem só para impressionar. Servem para reduzir trabalho repetitivo. E tarefa repetitiva é exatamente o tipo de coisa que um bom atalho resolve. Se você quiser pensar de forma bem prática, imagine o seguinte. Sem atalho, cada troca exige mão no mouse, mira, clique, retorno, ajuste. Com Alt mais Tab, a troca acontece em sequência. Menos movimento. Menos interrupção. Mais foco. É por isso que esse comando é tão lembrado. Ele resolve um problema comum com uma solução curta. E aqui está o melhor, você pode começar a usar hoje. Não precisa instalar nada. Não precisa configurar nada. Não precisa esperar tutorial longo. É um gesto simples. Uma combinação pequena. Um resultado grande. Segura Alt, toca Tab. Solta Alt. E pronto. Você acabou de alternar de janela sem depender do mouse. Se quiser treinar agora, faça o teste mentalmente. Pense em duas janelas abertas no seu computador. Uma é o navegador. A outra é um documento. Imagine que você precisa sair do navegador e voltar ao texto. Como você faria? Com o mouse, leva mais passos. Com Alt mais Tab, você vai direto. Isso é o que torna o atalho tão útil. Ele transforma uma tarefa chata em um movimento rápido. E, se você estiver gravando isso para a turma ou mostrando para colegas, melhor ainda. Atalhos assim são perfeitos para compartilhar porque todo mundo usa computador. Mas nem todo mundo usa do jeito mais rápido. Quando alguém aprende um comando útil, todo mundo ganha.
A aula anda mais. O trabalho flui melhor. A frustração diminui. Então, se você lembrar de uma coisa só, lembre desta. Alt mais Tab é o atalho para trocar de janela sem tirar a mão do teclado. Simples. Útil. Imediato. Agora me diz, quantas janelas você costuma abrir ao mesmo tempo? Comenta e compartilha com a turma.